Estamos mais aqui num dia de sábado à tarde para refletir mais uma palavra que o Senhor tem para falar com nós. Então nós iniciaremos pelo sinal da Santa Cruz. Salve Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo que haja hoje e venha em nosso auxílio. Que desça sobre mim e que as palavras que forem ditas aqui, que não seja eu que as pronuncie, que seja da vontade do Espírito Santo, da vontade de Jesus, pronunciar para que ela chegue até você que está do outro lado. Por isso nós pedimos que venha Espírito Santo, venha nosso auxílio, venha nosso socorro, venha falar do que nós precisamos. Amém? Vamos então na palavra. A palavra está em João 3, do 13 ao 17. Assim escreveu São João. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Hoje nós vamos meditar uma coisa que muita gente fica pensando: por que Jesus morreu na cruz? Se Deus sabe do passado, do presente e do futuro, se Ele sabia que seu Filho, que é Deus, Pai e Espírito Santo, é o maior mistério da igreja, a Santíssima Trindade, os três são uma pessoa só. Então quer dizer que o próprio Deus teria que vir e morrer na cruz, porque ainda continuou com o projeto do ser humano na vida terrestre. Por quê? A gente fica se perguntando, por que Deus submeteu a isso? A palavra é simplesmente uma coisa: porque Deus é amor. E Deus, através do Antigo Testamento até chegar em Jesus, Ele fez várias alianças. Por exemplo, Noé no dilúvio. Quando acabou o dilúvio, acabou a chuva, ele fez um arco no céu. No Brasil chama de arco-íris. E Deus fala para Noé: esse é o sinal da minha aliança com os seus descendentes, que eu nunca deixarei a sua descendência perecer. Só que esse arco deveria ser chamado arco da chuva, como os norte-americanos chamam. Não poderia ser chamado arco-íris. Olha como que o inimigo é esperto. Porque Íris é uma deusa pagã
esposa dos Zeus. É uma deusa grega, pagã. Então, como você for falar hoje, você vê o arco, você fala lá o arco da chuva, o arco da aliança. E através dos tempos, Deus foi fazendo aliança com seu povo. E tinha que dar um jeito desse povo se redimir diante de Deus pelos seus pecados. Porque todos nós somos pecadores. Adão e Eva, lá no início de Gênesis, cometeu o pecado e nós somos todos descendentes do pecado original. Então, antes da arca da aliança, a pessoa pecava, o que ela fazia? Ela pegava um cordeiro, um boi íntegro, em perfeitas condições, sadio, e sacrificava aquele animal, retirava o sangue, botava fogo e aquela fumaça subia ao céu. E os pecados daquela pessoa eram perdoados por causa do sacrifício daquele animal. Com o passar do tempo, vem a Arca da Aliança. Vem através de Moisés. Aonde? O que tem na Arca da Aliança? Tem a tábua dos 10 mandamentos, tem um pouco de maná e tem o cajado de Moisés. A Arca da Aliança tem uma tampa que se chama propiciatório. Nela existe 2 querubins. Então a pessoa já não fazia mais o sacrifício, eu pequei hoje, eu vou... Não. Tinha o dia do ano da expiação dos pecados das pessoas que sacrificavam os animais e levavam ao sacerdote. Esse sacerdote pegava o sangue e levava ao local, onde era o local santo dos santos. Aonde? Onde estava presente a Arca da Aliança. E no meio desses 2 querubins, nesse propiciatório, esse sacerdote aspergia o sangue dos animais, das pessoas que levavam para ele, e no meio desses querubins, ali estava a presença do próprio Deus, o Deus vivo. E ali ocorria a expiação de todos os pecados. Só que isso era muito pouco. Por quê? Porque todo ano tinha que ser feito essa expiação, esse mesmo projeto, essa matança de bois, de cordeiros, de animais, que levava o sangue até o propiciatório. Para quê? Para Deus perdoar os seus pecados do povo. Foi até que alguns profetas contestaram: chega de expiação, misericórdia, meu Deus, misericórdia, meu Deus. E Deus ouve os profetas. E lá em Ezequiel, ele faz a promessa para Ezequiel: colocarei um coração de carne, aonde existe um coração de pedra. Ou seja, eu vou trazer uma pessoa pura para acabar com esse negócio de todo ano
ter esse sacrifício de animais. Foi feita a promessa. Deus só queria uma coisa de nós: que nós seguíssemos todos os mandamentos que Ele nos propôs. Quando você compra uma televisão, um ventilador, imagina você compra um ventilador, ele está lá 110, você coloca ele 220, ele tem as regras, ele tem as normas, e assim nós fomos criados para seguir as leis de Deus. Uma coisa é você dar um tapa na cara de uma pessoa comum. Outra coisa é você dar um tapa na cara do presidente dos Estados Unidos. O efeito é grande demais. Então, através dos nossos pecados, do que nós fizemos a Deus, os nossos pecados se tornaram grandes demais. E aquele sangue daqueles inocentes animais não davam mais para acabar com os pecados da humanidade. Foi aonde a promessa que Deus fez para Ezequiel, que mandaria uma pessoa com sangue, com coração puro, que seguisse a lei plenamente. E ele mandou o seu filho, igual está no Evangelho aqui. Mas fala, segundo Paulo e Ricardo, Jesus, o sangue de Jesus, que é Deus, é tão superior aos nossos pecados que bastava ele pegar um alfinete e furar o dedo, e uma gota de sangue de Jesus bastava para a expiação de todos os pecados. Por isso que na hora que tem a consagração, durante a missa, o padre coloca lá uma gotinha de água no vinho. Por quê? O que aquilo ali significa? Aquela gotinha de água não vai fazer diferença nenhuma naquele vinho que é o sangue de Jesus. Aquela gotinha de água significa todos os pecados da humanidade, que é insignificante perto do sangue de Jesus. Mas Jesus, por amor e por provar o amor que Ele tem por cada um de nós, por mim, por você, Ele tem um amor igual para todos nós. O mesmo amor que Ele tem pelo Papa, Ele tem pelo maior pecador ser humano da face da terra. Uma coisa é você morrer por alguém que você ama demais. Uma coisa é você se sacrificar por pessoas que você não... que pessoas te condenaram, te rejeitaram, te humilharam. E Isaías fala que ele seria transfigurado, massacrado, irreconhecível. Seria massacrado pelos nossos pecados. Agora eu vou contar uma pesquisazinha que eu fiz para vocês entenderem o quão, na hora que você estiver pecando, você pensar duas vezes do tamanho que é o amor de Jesus por cada um de nós. Um ser humano, os romanos, os judeus, ele era assim, era 40 chicotadas menos uma. Então levava 39 chicotadas. Os romanos, em 63 a.C., chegaram
E no flagelamento de Jesus, eles pegaram tiras de corda, com um pedaço de couro de ovelha na ponta dos couros, pegaram pedaço de ferro, pedaço de esfera de ferro. Geralmente, a pessoa que ia ser crucificada, ela levava 40 chibatadas para depois levar para o Calvário para ser crucificada. Geralmente, essa pessoa não aguentava o flagelamento, não conseguia nem ir, morria antes. Por quê? Porque na hora da chicotada, com um pedaço de ferro, com um pedaço de não sei o quê, arrancava-se pedaço do couro, aparecia as vísceras, aparecia rim, então a pessoa morria antes. Uma pessoa normal aguenta 40 chibatadas, um ser humano. Alguns historiadores citam que Jesus, por amor a nós, levou em média 4.000 chicotadas. E hora nenhuma ele fugiu da cruz. Ele foi pela cruz, levou as 4.000 chicotadas, levou as blasfemas, levou a difamação, recebeu a coroa de espinho, não retirou, exatamente por amor de cada um de nós. Alguns historiadores falam que não ficou nem um pedaço de pele, ficou na carne viva, a musculatura totalmente aparecendo. Jesus teve que carregar ainda a cruz. Padre Pio conta, ele teve os estigmas. Uma certa pessoa perguntou para ele, qual que é o estigma que mais doeu em você? Ele fala, o estigma do ombro, onde Jesus carregou a cruz, né? E essa pessoa, é um santo, eu esqueci qual santo que é, Deus permitiu esse santo sentir por um pequeno momento a dor que Padre Pio sentia desse estigma no ombro. Ele falou que é a mesma coisa de uma faca enfincada no ombro, fazendo assim, uma dor insuportável. E Jesus aguentou isso por amor por cada um de nós. Na crucificação, pregos de 15 centímetros não era pregado aqui. Por quê? Porque aqui podia sair. Ele era pregado aqui. Só que aqui passa um nervo. A hora que o prego entra aqui, é um choque fora do normal. Tanto é que o dedo chega a fazer assim, porque o nervo chega a travar. Ele foi pregado aqui. Então, aí aqui passa um nervo. Então, o choque foi violento. Então, Jesus foi pregado aqui, foi pregado nos dois pés. Dilacerado, sem roupa, sem nenhum pedaço de pele, na carne viva, ele perdurou ainda por 3 horas. Como uma pessoa crucificada morria? Morria por asfixiação, ou seja, ele não conseguia mais respirar. Mas qual o sintoma que é isso aí? É o seguinte, imagina Jesus flagelado, depois de flagelado, passou a noite acorrentado, crucificado, os pregos no punho. Imagina a tetania que estava a musculatura dele, por dando cãibras. E para a pessoa respirar, para exalar o CO2, para não morrer
ele tinha que exalar o CO2. Para exalar o CO2, ele tinha que firmar os pés, levantar um pouquinho na cruz. Imagina a hora que ele levantava aquele prego fazendo isso no nervo, que dor insuportável. Ele levantava, exalava o CO2 e voltava um pouquinho, sem nada nas costas, pura musculatura, puro músculo, os nervos todos expostos. Imagina Jesus fazendo isso por cada um de nós sem precisão, só para mostrar que o amor dele por cada um de nós é infinito. A gente não pode calcular o amor de Deus por nós. O amor nosso por Deus é finito, porque na maioria das vezes a gente peca sem pensar o que Jesus passou por amor por cada um de nós. É isso que eu queria transmitir para cada um de vocês, o que Jesus passou para cada um de nós, o seu amor. O que ele não precisava passar por isso, porque uma gotinha de sangue expiava todos os pecados da humanidade, porque ele era Deus. Mas ele permitiu-se ir até o final para simplesmente provar o amor que ele tem por nós. Tanto é que Nossa Senhora, quem assistiu o filme de Mel Gibson, aquele filme de Mel Gibson foi... Nossa Senhora chega e fala: até quando, meu filho, você vai permitir que eles continuem fazendo isso com você? Ou seja, a hora que ele quisesse acabar, acabava. Mas Jesus permitiu até o final. A hora que Jesus não consegue mais se levantar para exalar aquele CO2, a musculatura fica só diafragmática, ela fica lenta, e o CO2 foi aonde ele morreu. Isso segundo os historiadores. Ele morreu por excesso de CO2 no organismo e etc, flagelação e tudo mais. Na hora que ele morre, naquele exato momento, a expiação, todos os pecados da humanidade, toda a nossa miséria, todo o nosso pecado se caiu exatamente sobre Jesus. Jesus se tornou o propiciatório, ou seja, na Arca da Aliança, o propiciatório estava entre os dois querubins. A hora que Jesus morre e derrama o sangue, ele se torna o propiciatório. O poder divino, o puro, o sagrado, o divino, a divindade maior. Naquele momento, ocorre um rompimento do véu e ocorre uma ligação do céu com a terra. Tanto é que Jesus fala: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Só se você for olhar na Bíblia grega, véu significa fenda. Então Jesus abriu uma fenda. O que é uma fenda? É um buraco do céu à terra. Então, para finalizar, eu peço a você, quais são os seus pecados que estão blasfemando contra esse senhorio de Jesus, que morreu, sofreu por cada um de nós. E você pode colocar
nessa fenda que é Jesus, nesse propiciatório que é Jesus, nesse sangue puro que é Jesus, todos os seus problemas. Eu não sei o que você está passando hoje. Talvez seja o seu casamento. Coloca esse casamento nessa fenda. Eu não sei, talvez seja uma dificuldade financeira. Coloca essa dificuldade financeira nessa fenda. Talvez seja a incredulidade, a não confiar em Deus. Talvez você seja um ateu. Deus te deu livre-arbítrio. Coloca esse ateísmo nessa fenda e confia que Jesus pode transformar a sua vida. Talvez seja um rancor. Talvez seja uma falta de perdão. Coloca nessa fenda. Essa fenda que liga o céu à terra. Mas para isso, você coloca tudo confiando em Jesus. Mas Jesus é Deus. E Jesus deixou uma regra para nós. Ele falou para os discípulos, os primeiros padres, os primeiros bispos da Igreja Católica: o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu, através dessa fenda que é Jesus. Então Jesus, o que o Papa ligar aqui, Jesus vai ligar ao Pai. O que o Padre desligar, será desligado ao Pai. Então essa história, eu não preciso me confessar. Eu me confesso sozinho no meu quarto, eu peço perdão para Jesus no meu quarto. Não! É uma regra de Deus. É uma regra de Jesus. Para nossa absolvição dos nossos pecados, para nós sentirmos esse propiciatório de Jesus, esse derramamento de sangue, esse amor de Jesus, nós temos que procurar um pároco. E a hora que o padre impõe a mão e fala: os seus pecados estão perdoados. Neste momento, ele ligou a terra ao céu. Jesus levou esse perdão a Deus. Então, que essa semana nós possamos ter uma semana diferente, uma semana abençoada, que a gente possa, nesse momento de pandemia, que começaram as confissões agora, a gente possa marcar uma confissão, começar uma vida nova, uma vida diferente, entender por que tinha que ser Jesus. Não podia ser um santo qualquer, tinha que ser o próprio Deus, com um coração puro, verdadeiro. Não podia ser um ser humano. O maior dos santos que existe na face da terra não poderia. Tinha que ser o próprio Deus, para ser o propiciatório da nossa vida. Então, que nós tenhamos uma vida abençoada, uma semana abençoada, e que nós, nessa semana, possamos procurar um padre para nos redimir, para pedir o perdão para Jesus, e que nós tenhamos uma semana abençoada, que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.